Pá, mais tempo. Então agora vamos ouvir o Dr. Hélder Chambel, que é psicoterapeuta psicanalítico, psicólogo clínico, membro efetivo da Psirrelacional, formador do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica da Psirrelacional, membro da International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, IARPP, e colaborador da Câmara Municipal de Tavira, fazendo clínica privada no Algarve, em Tavira e em Faro. Né? Vamos. Bom, muito obrigado. Bom, eu se calhar fazia... Ouve-se bem? Não? Sim? Está bom assim? Bom, só um pequeno enquadramento de um minuto sobre a minha comunicação. Quando percebi que ia participar nesta mesa, que era mais centrada na psicoterapia, se as outras vão passando pelo nascimento da mãe sem passar diretamente pela psicoterapia, esta mesa era mais centrada na psicoterapia e na função materna do psicoterapeuta. Acabei a dar comigo a tentar integrar a função materna na dinâmica da psicanálise, o que é a função materna em psicanálise, para tentar compreender do que é que estava a falar. Por isso, acabei por fazer uma pequena síntese daquilo que é a minha leitura da história da psicanálise, neste tema da psicoterapia. E bom, espero não fugir muito do tema da coisa. Vou ler então o que escrevi. Espero que gostem. O nascimento do psicoterapeuta, de objeto a outro relacional, da teoria pulsional à psicanálise relacional. Portanto, isto é o título. Ser psicoterapeuta é um desafio permanente. Como diz Thomas Ogden, a psicanálise é uma experiência emocional vivida. Como tal, não pode ser registada, explicada ou contada. Muitas vezes não pode mesmo ser compreendida. O encontro terapêutico convoca dimensões humanas pré-verbais, onde as palavras são curtas demais para descrever a multiplicidade de acontecimentos que se entrelaçam entre o psicoterapeuta e o paciente. Não é mesmo possível, para além do óbvio, ter uma ideia de verdade absoluta sobre um acontecimento, sobre a dinâmica relacional, sobre a dinâmica da nossa subjetividade para determinado paciente, nem sobre a subjetividade do paciente. Navegamos num território complexo, onde, em verdade, não temos a consciência de muito o que acontece na relação terapêutica. No entanto, não se trata de navegar à deriva. Temos as nossas bússolas, um conjunto de princípios organizadores que permitem pensar sobre o que acontece no espaço terapêutico. O primeiro deles, e mais preponderante, é a minha experiência de vida num determinado tempo social e cultural, um tempo constituinte a minha subjetividade. Nesta subjetividade encontro dimensões, entre outras dimensões, encontro a minha matriz relacional, constituída com as minhas relações significativas. Encontro também a minha análise, as supervisões que fiz, o estudo da teoria psicanalítica. É deste universo, da equação infinita da relação em todas as dimensões da minha subjetividade, que resulta a resposta que penso ser a melhor para ajudar uma pessoa em particular. E para cada paciente a resposta é diferente, visto que resulta da articulação da minha subjetividade com a subjetividade dessa pessoa. Se quiser analisar isoladamente as dimensões constituintes da minha resposta, e não creio que isso seja possível, por exemplo, a leitura que faço das teorias psicanalíticas é influenciada pela minha subjetividade, mas se eu quiser fazer como forma de pensar, o mais simples de isolar é sem dúvida a teoria psicanalítica que vou aprendendo. É isso que vou tentar fazer, localizar na teoria psicanalítica a posição relacional do psicoterapeuta. Penso que pode ser um ponto relevante para perceber o que faço e com que objetivo na relação terapêutica. Esta análise deriva da minha narrativa da história da psicanálise, que é apenas isso, e que para mais está a transformar-se. Dentro desta narrativa identifico três
dimensões que orientam sobre quem é o psicoterapeuta na relação terapêutica. A dimensão psicoterapêutica é o objeto da pulsão do paciente, ideia freudiana. Outra de psicoterapeuta que repara uma falha ambiental no paciente, aprofundada inicialmente por Winnicott, e uma ideia de psicoterapeuta enquanto outro racional provido de subjetividade e relacionalidade, que é trabalhada por autores da psicanálise intersubjetiva e relacional como Stoller, Donna Orange, Louis Aron ou Stephen Mitchell. As dimensões são fundamentadas, estas, por teorias do desenvolvimento infantil. São elas que determinam a natureza do trabalho clínico. Esta leitura é conjugada com a análise da transferência e da contratransferência e é mesmo o que distingue a psicanálise de todos os outros métodos de intervenção em saúde mental. Foquemos-nos na ideia inicial de um terapeuta-objeto. No tempo inicial da psicanálise, Freud avançou com a ideia de que há um incidente que provoca os sintomas histéricos, um abuso sexual do adulto à criança. Este traumatismo age como um corpo estranho ao paciente, na medida em que não tem a lembrança dele. Uma parte do consciente, que é constituído por afetos penosos, é dissociado. A lembrança do acontecimento gera angústia e por isso é recalcada. Na leitura de Freud, a lembrança tem um quantum afetivo que precisa ser descarregado. Supõe a existência de um sistema de tipo hidráulico em que as energias psíquicas procuram uma homeostase. A emoção associada à representação do trauma é mais do que o sistema tolera e dá-se, no caso da histeria, uma conversão somática. A energia psíquica é transposta para o corpo. É o retorno do recalcado sob a forma de sintoma. O método clínico inicial é a consciencialização do trauma. Num primeiro tempo, com o método catártico sob hipnose, na ideia de que, descarregada a energia do trauma através da verbalização, desaparecem os sintomas. Num segundo tempo, Freud abandona a hipnose e trabalha com a associação livre de ideias, que é conjugada com a interpretação. Acredita Freud que é possível deduzir do discurso das pacientes o trauma original e que é possível torná-lo consciente através da interpretação. Num segundo tempo teórico, Freud deixa de acreditar na teoria da sedução. Conclui que o que as histéricas lhe contavam não eram factos, eram fantasias de abusos sexuais. Nasce a ideia de realidade psíquica. A psicanálise, num movimento de não foi um acontecimento, foi a fantasia desse acontecimento, deixa o fator externo como origem da psicopatologia para segundo plano e centra-se no intrapsíquico e no desejo inconsciente. Na interpretação dos sonhos, Freud apresenta um aparelho psíquico com diferentes instâncias em conflito. O desejo inconsciente quer irromper para a consciência. A censura não autoriza porque o desejo entra em conflito com as ideias morais e gera angústia. Dá-se uma negociação. O desejo só pode aceder à consciência disfarçado de forma a não provocar angústia. A consciência torna-se um balde de máscaras em que, por processos como o deslocamento, a condensação ou o simbolismo, o que é, não é. A verdade não está na palavra do paciente, está no seu inconsciente. Os sonhos, os atos falhados e os sintomas são explicados nesta dinâmica. A teoria da sexualidade concretiza o conteúdo do inconsciente. A fantasia inconsciente está relacionada com o desenvolvimento psicossexual, de onde sobressai a ideia de complexo de Édipo e de pulsão, fonte da libido que dinamiza o investimento no objeto. Este segundo movimento teórico tem consequências clínicas que Freud estabelece a partir de 1910. A ideia deixa de ser consciencializar o trauma originário e passa a ser a consciencialização do desejo inconsciente como forma de estabelecer novos equilíbrios na estrutura da mente do paciente. A teoria sexual fundamenta a interpretação que torna consciente o inconsciente e permite a cura. Quando o paciente não aceita a interpretação, Freud acha que se trata de resistência do paciente. Veja-se o texto A Negação de 1925, em que afirma que é exatamente a negação de uma interpretação que a confirma. Nesta leitura, a psicanálise passa a ser a aplicação técnica de uma teoria ao paciente. Nesta altura, Freud centra-se também na ideia de transferência e considera que os pacientes actualizam na relação com o analista o investimento libidinal e agressivo originariamente dirigido aos pais na infância. O que se torna um problema. A cura psicanalítica é ditada pela consciencialização do inconsciente. A deriva libidinal para o investimento no analista impede a associação livre e a interpretação.
A transferência é, no entanto, logo vista como uma vantagem terapêutica, na medida em que a sua interpretação a consciência lusa e dissolve. Nesta sequência, Freud conclui sobre a posição relacional do analista, que se deve reger pela regra da abstinência. Não gratificar os impulsos libidinais do paciente para não acentuar a transferência. O relacionamento com o paciente teria de se restringir ao período de análise e não haveriam contactos sociais. A regra da neutralidade exige que o analista seja neutro em relação a opiniões ou juízos. Remete para a regra do anonimato. O paciente não deve saber nada do analista. Tudo isto com o objetivo de não interferir no seguimento de associações livres e interpretações. Freud aplica os mesmos princípios em relação à contra-transferência. O analista não deve sentir nada pelo paciente. Seria uma tela em branco para onde o paciente projetava o seu mundo interno. Compara a análise a uma cirurgia onde os afetos ficam de fora da mente do médico. A técnica deriva da teoria pulsional, do complexo de Édipo e da análise da transferência. É aqui que o psicoterapeuta objeto se mostra, um cirurgião desprovido de afeto que se limita a tornar consciente o inconsciente. Na passagem de um inconsciente de traumas recalcados para um inconsciente desejo edipiano, o papel do outro relacional muda radicalmente. De agente psicopatolizante passa a alvo do desejo da pulsão, ficando desprovido de subjetividade e relacionalidade. Em termos técnicos, Freud recomenda uma retirada afetiva do espaço relacional. Resta saber se tal coisa é possível. Penso ser relevante pensar que muito do que fazemos em psicoterapia resultam das regras técnicas inicialmente definidas por Freud e que são fundamentadas pela teoria pulsional e pelo complexo de Édipo. Freud morreria em 1939 e, com exceção de Ferenczi, a técnica psicanalítica não foi questionada até os anos 50. Altura em que autores como Margaret Little ou Paul Hyman trabalham o conceito de contra-transferência como forma de compreender o mundo interno do analisando. A contra-transferência passa a estar ao serviço da análise da compreensão do intrapsíquico do paciente. É também nesta altura que Winnicott começa a trabalhar com consistência e profundidade a ideia de um analista que repara a falha desenvolvimental do paciente. Esta ideia viria a fazer uma verdadeira revolução na teoria e na clínica psicanalítica. Winnicott diz-nos que o bebê não existe. Esta afirmação tem implícita uma crítica. Sem Freud e em Melanie Klein, o bebê parece ter uma unidade inicial. Em Winnicott não existe sem o meio. O bebê constitui-se na relação com a mãe. Winnicott desloca o foco do mundo interno do bebê, e da pulsionalidade, portanto, para a mãe como a constituinte do psiquismo e da psicopatologia. Neste movimento relativiza os principais conceitos da psicanálise. Deixa para segundo plano a sexualidade infantil, a mãe enquanto objeto pulsional e toda a mecânica pulsional da metapsicologia. Para Winnicott, a dependência do recém-nascido é absoluta. Não sobrevive sem os cuidados do ambiente. Uma dependência que o bebê desconhece, pois acha o seu self como tudo que o rodeia, incluindo a mãe que atende às suas necessidades. O desenvolvimento emocional segue uma linha de continuidade existencial que compreende as fases de dependência total, dependência relativa e independência relativa. Nestas fases ocorrem três processos: o processo de integração, o de personalização e o de realização. Diz Winnicott que é necessária uma mãe suficientemente boa para que o movimento de continuidade existencial se concretize. O bebê tem o potencial, mas precisa do meio para ativar esse potencial. A mãe suficientemente boa, para além da preocupação materna primária, uma identificação com o bebê da ordem do simbiótico que permite atender às suas necessidades, deverá exercer três funções centrais: holding, handling e apresentação do objeto. O holding é uma função de sustentação, em que a mãe coloca o bebê na vivência de uma rotina de cuidados e proteção que o sustentam psiquicamente, permitindo sentimentos de segurança com pontos de referência estáveis. O handling está relacionado com o toque que harmoniza a vida psíquica e o corpo numa representação corporal. Progressivamente, o bebê vai tendo a consciência de não-eu. A constituição do eu é feita por diferenciação do ambiente, por contraste com o que é sentido como não-eu. Depende muito da capacidade da mãe introduzir elementos de separação,
Ao não corresponder ao desejo, permite uma saída da omnipotência. Entre o eu e o não eu surge o espaço potencial, o local de objetos e fenómenos transitivos. A existência deste espaço significa a presença de uma mãe suficientemente boa. As observações do desenvolvimento primitivo têm impacto na abordagem clínica. Diz Winnicott que os pacientes que passaram por uma fase inicial na presença de uma mãe suficientemente boa vão apresentar uma organização neurótica. Neste caso, o modelo freudiano seria adequado. Os pacientes que não tiveram uma mãe suficientemente boa vão viver na análise uma relação de dependência absoluta, regressiva, onde o analista fica no lugar da mãe. Tem de ser suficientemente bom para ser terapêutico. Propõe-se assegurar, no nível simbólico, a função de sustentação que possibilita desenvolver sentimentos de segurança primitiva. Winnicott diz ainda que o analista deve deixar-se usar pelo paciente consoante as suas necessidades terapêuticas, as suas do paciente. Trata-se de uma posição relacional radicalmente diferente da defendida por Freud. Na realidade, Winnicott transforma por completo a prática psicanalítica a partir das características da mãe suficientemente boa. Salientemos apenas umas das muitas ideias com implicações clínicas. A ideia de intrusão, que em última análise é arrasadora da técnica psicanalítica freudiana. Diz Winnicott que a mãe suficientemente boa incorpora o movimento do bebê, adapta-se às suas necessidades, funda-se neste movimento as bases do self verdadeiro, potenciador de gestos espontâneos e de sentimentos de autenticidade. Quando a resposta da mãe ignora o bebê, falamos de intrusão, movimentos que não respeitam os tempos e a espontaneidade do bebê. Aqui a ação da criança é substituída pelo gesto da mãe e interrompe-se o processo de continuidade existencial. A criança passa a funcionar com movimentos de reação e de submissão. São as bases do falso self. A criança submetida desconhece o seu desejo. A criança é a vontade da mãe. A submissão passa a fazer parte da sua natureza. Parte de si não sabe de outra parte de si, espontânea e criativa. A criança renuncia à esperança de ver as suas necessidades satisfeitas e adapta-se ao que o medo lhe dá. O paradigma deste movimento é a apresentação do seio. A mãe pode colocar o seio perto da boca do bebê para que ele o descubra, alimentando o necessário sentimento de omnipotência. Ou pode colocar brutamente o seio na boca do bebê, sendo esse movimento sentido como uma intrusão. Há uma posição relacional que valoriza a descoberta do bebê e outra que é uma imposição e de onde deriva a ideia de falso self. É aqui que a interpretação, no sentido freudiano, que ilumina o inconsciente, pode ser vista como uma intrusão que leva à criação de um falso self no paciente. Ou seja, não se procura conhecer o self do paciente. Pelo contrário, aplica-se uma teoria ao paciente ao qual ele tem forçosamente de se adaptar. Seguindo Freud, a expressão do self espontâneo é resistência. Winnicott deduz que a interpretação tem de ser construída a dois, ao jeito do jogo do rabisco, e não apresentada como verdade. Por outro lado, a distância e a frieza resultante das regras técnicas de Freud imprimem um registro relacional que, em última análise, como já dizia Ferenczi, pode ser retraumatizante. Aqui era interessante vermos a ideia do Ferenczi sobre porque é que isto era retraumatizante. Ele dizia que o ambiente criado no setting psicanalítico definido por Freud correspondia exatamente ao ambiente das crianças traumatizadas. Bom, depois mais para a frente passaremos por esta ideia. Por fim, vejamos a ideia do psicoterapeuta. Desculpem, só tenho aqui uma coisa. A ideia de um psicoterapeuta que desempenha a função de mãe suficientemente boa pretende retomar o desenvolvimento onde ele não foi bem sucedido por falha ambiental, com Winnicott, e de forma mais aprofundada com Bion, o psicoterapeuta ganha a dimensão de função reparadora. Por fim, vejamos a ideia do psicoterapeuta como outro relacional, desenvolvido pela psicanálise relacional, e pensemos no que muda na equação terapêutica. Antes de mais, a psicanálise relacional não é uma escola organizada de pensamento. É um espaço de diferentes pensamentos que têm algo em comum. Estudar a relação terapêutica tendo em conta a totalidade do espaço onde ocorre. Nesse espaço, entre outras coisas, estão incluídas as subjetividades do paciente e do psicoterapeuta.
A radicalidade da psicanálise relacional está em deslocar o foco da análise do mundo interno do paciente para a análise da relação terapêutica, incluindo naturalmente a subjetividade do psicoterapeuta. Não se trata de desvalorizar o mundo interno do paciente. Trata-se de estudar a articulação do mundo interno do paciente com o mundo interno do psicoterapeuta, numa relação muito específica como é a relação psicoterapêutica enquadrada num tempo e num lugar específico. Se partirmos do princípio que o desenvolvimento infantil é intersubjetivo e vejamos o tema das nossas jornadas, o filho que faz nascer a mãe, parece óbvio que a relação terapêutica só pode ser percebida intersubjetivamente. E isso quer dizer estudar a articulação da subjetividade do psicoterapeuta com a do paciente. Por muito que nos custe entrar na equação, não somos coerentes se não o fizermos. É incoerente com a história da psicanálise, onde a prática clínica sempre resultou da articulação com as teorias do desenvolvimento infantil. No estudo de casos, e embora hajam abundantes exemplos na literatura, continuamos a não analisar a dinâmica relacional intersubjetiva, mas sim o mundo interno do paciente. O que, sendo importante, não é suficiente. É um desafio imenso que vai exigir muito de nós, um desafio que nos obriga a repensar o que fazemos e por que o fazemos, que nos obriga, por exemplo, a repensar a forma e o modelo de apresentação de casos e de fazer supervisão. Saliento que estudar a relação intersubjetiva não quer dizer que se desvalorize as dimensões objetais e projetivas do paciente. Estas dimensões são uma componente muito importante da dinâmica relacional. Também não quer dizer que se desvalorize os aspectos transferenciais. A questão não é se há transferência ou não há. Nunca foi. A transferência está inerente à relação humana. Não é possível fugirmos da nossa matriz relacional, do conhecimento relacional implícito que é permanentemente atualizado na relação com os outros. No entanto, na perspectiva intersubjetiva, a transferência não é válida só para o paciente, mas também para o psicoterapeuta, o que complexifica em muito a análise da relação terapêutica. Deslocar o foco para a análise intersubjetiva também não quer dizer que se desvalorize a função terapêutica inerente ao psicoterapeuta e ao setting psicanalítico. A função reparadora é uma dimensão fundamental da relação terapêutica. Deve, no entanto, ser enquadrada na totalidade a que pertence. Acredito que o psicoterapeuta nasce quando deixa de ser apenas uma tela projetiva, uma função ou uma caixa de ressonância do mundo interno do paciente para se tornar um constituinte do espaço terapêutico. Nesta dinâmica, o fator terapêutico essencial não é a consciencialização do mundo interno do paciente, nem a reparação da falha básica. O fator terapêutico essencial é a experiência relacional que transforma. A questão que nos colocamos é: quais são os fatores da relação humana com potencial terapêutico para um determinado paciente? E a resposta a esta questão não advém de regras ou teorias definidas a priori, sob o risco de não chegarmos a conhecer a pessoa que está à nossa frente, A resposta advém da nossa subjetividade. É por isso que trabalhamos num território profundamente complexo. O nosso entendimento deriva da subjetividade de cada um de nós. Recordo o trabalho da Atud e Stolaro, Faces in a Code, de 1979, onde demonstram que as conclusões teóricas a que chegaram autores como Freud e Jung estão diretamente relacionadas com a subjetividade dos próprios autores. Quer isto dizer que as conclusões a que chegamos sobre os pacientes e sobre a relação terapêutica resultam da nossa subjetividade. Como diz Luís Aron, a interpretação do analista diz muito mais sobre o mundo interno do analista do que do paciente. Não creio que isso seja um problema. Só pode ser se não tivermos a consciência desta inevitabilidade. É necessária coragem e discernimento para termos em conta as nossas fragilidades, os nossos traumas, o nosso narcisismo, os nossos estados fascistas da mente. O pior que nos pode acontecer é pensarmos que isto só diz respeito aos outros, que estamos resolvidos ou curados. Precisamos de ultrapassar o mito de que na psicoterapia há uma pessoa doente e outra saudável. A complexidade do humano não nos permite essa dicotomia. E, em boa verdade, nem sabemos ao certo o que é uma cura em psicanálise. Temos apenas como objetivo proporcionar à pessoa que nos procura níveis de racionalidade interna e externa mais satisfatórios.
Acredito que é da consciência das nossas maiores dificuldades que pode advir o nosso maior potencial. Uma ética relacional, e aqui seria bom falar em Dona Orange, mas pronto. Uma ética relacional da qual resulta uma relação humana o mais justo possível, que contenha em si mesmo potencial terapêutico. Quem sabe o único potencial terapêutico que poderemos usar esteja mesmo na ética relacional, ou não soubéssemos nós a importância da relação humana na psicopatologia. Estou convicto que não há relação de ajuda nem teoria que valha a pena se não tivermos por princípio de base a honestidade, a verdade e a autenticidade possível. Só desta posição podemos trabalhar intersubjetivamente. O recrutamento da subjetividade do psicoterapeuta para a relação obriga a uma ética relacional inequívoca. Não podemos esquecer que estamos numa relação terapêutica assimétrica, cujo objetivo é a evolução terapêutica. Penso que o espaço terapêutico não pode estar ao serviço do narcisismo do terapeuta, como não pode ser um espaço subtilmente tirânico e desafetado. A psicoterapia é um encontro de duas matrizes relacionais que se vão ajustando com os seus diferentes princípios organizadores. Esta articulação é feita sessão a sessão, muito mais no não dito que no dito. Creio que um registro de tu em baixo, eu em cima, ou um que sabe e outro que não sabe, mantém ou implementa um registro psicopatológico de adaptação e submissão. A perspectiva intersubjetiva coloca o psicoterapeuta na equação terapêutica. Obriga-nos a refletir sobre regras e os hábitos que temos como certos. Talvez não existam soluções universais e cada relação, em cada momento, exija de nós negociação e sentido de justiça. A negociação sincera, justa e honesta pode ser em si mesmo terapêutica. Uma negociação justa não chega ao mesmo sítio em todos os casos. Com cada paciente teremos de criar um novo enquadramento, um novo processo, novos limites e novas regras organizadoras da experiência terapêutica. Muitas das regras relacionais que hoje aplicamos sumariamente foram fundamentadas com a teoria pulsional. Não quer dizer que sejam regras inúteis. Podem e muitas vezes fazem sentido numa determinada relação terapêutica. A fundamentação é que é diferente. Deriva de uma leitura daquela dinâmica relacional específica e não de uma teoria universal definida a priori. Concluindo, a psicanálise está em constante transformação e hoje, e mais hoje que ontem, mas sem dúvida desde o início, é na relação humana, nas suas múltiplas dimensões, que a teoria e a prática psicanalítica colocam a chave do entendimento do que somos, do que fomos e do que poderemos ser. É na relação humana que crescemos e se transformamos. E por isso, só com o estudo da relação humana, e a relação psicoterapêutica é evidentemente uma relação humana, poderemos ter esperança em contribuir para a transformação daqueles que pelo seu sofrimento nos procuram. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Helder. Foi uma comunicação diferente das outras, não é? E que mostra como aquilo que nós fazemos não é realmente navegar à deriva, não é? Como você disse. Acho que fez uma breve história da psicanálise e dizendo como o psicoterapeuta, ser psicoterapeuta é um desafio. Eu desafiava que integrasse agora nesse seu texto, que eu achei fantástico, extremamente claro e bem conceptualizado, outros autores, porque realmente a psicanálise, no sentido lato, não é? Em que está incluída a psicoterapia individual, de grupo, familiar, está em permanente desenvolvimento, não é? E, portanto, você foi buscar vários autores e eu sugeria que integrassem outros, que eu acho que também Kohut e Bowlby e Fairbairn são três autores que eu me apreciaria ter aí. Quando você chegou a Winnicott, pensei, bom, agora vamos aos outros. Não podia falar de tudo. Eu sei. Mas gostei realmente muito e acho que complementa muito esta mesa na arte e na contratransferência. É mostrar que nós não podemos navegar à deriva.